E aí, em algum determinado momento, eu tinha várias obras aqui na região de Indaiatuba, Capivari, Montemor, que é onde eu atuo hoje. Para ir para a praia, no final de semana, eu não podia gastar 9 horas. Sim. Aí, eu fui atrás de comprar um avião, olhei o preço, tinha recursos para comprá-lo à vista. E nesse negócio, eu perguntei, onde que eu vou deixar esse avião? Lá em São Paulo, tem uma boa estrutura aeroportuária. Só que, naquela época, estava na mão da ESP. E o aeroporto estava subdimensionado, não tinha lugar para colocar um avião. E aí, eu falei, vou fazer uma pista do lado da minha casa, na cidade do lado. Um determinado corretor, ele começou a contar pra todo mundo que eu ia fazer uma pista na cidade. Esse pessoal começava a me ligar. Como é que tá essa pista? Eu posso dividir com você? Mas o que me chamou a atenção era a necessidade. Nós temos hoje aqui um CEO, um grande empresário que há muitos anos trabalha nessa área de desenvolvimento imobiliário. Nós temos hoje aqui nosso querido Sérgio Galera, CEO do empreendimento Santos Dumont Empreendimento Imobiliário Aeronáutico. Às vezes, esse empresário que ainda não tem ou uma cota de avião, uma cota de rotativa, de helicóptero, daqui para Ilhabela, hoje, dependendo da balsa, você pode ficar 3, 4 horas, mesmo marcando hora. Então, assim, a aviação, ela resolve. Então, eu acho que vai ser uma tendência, assim, a gestão do tempo, ir e voltar com segurança. A nossa região, que vai de Jundiaí Americana, Sorocaba, Campinas, é a maior região de pilotos proprietários do Brasil. Olha isso. Sim. E por quê? Por causa da demanda. Uma parte foi por hobby, uma parte é negócio e essa demanda se deu. Então, praticamente a nossa região, ela é muito requisitada e os aeroportos não cresceram na mesma velocidade. Então, de tudo que a gente está fazendo, o propósito era muito maior. Então, hoje eu posso dizer que o Santos Dumont terá uma relevância muito significativa no setor aeroportuário em São Paulo. Seja muito bem-vindo, começa mais um Conexão Ed, que tem como objetivo informar, entreter e principalmente gerar conexão entre as pessoas e entre, claro, os empresários. Conexão Ed, que faz parte de um ecossistema que com o passar do tempo você com certeza vai querer participar, mesmo porque aqui nos nossos microfones teremos profissionais e empresários para resolver o seu problema. Qual será a sua dor? Qual será a dor das pessoas? Quais são os problemas que a sociedade vive? Então, teremos aqui profissionais que vão com certeza trazer informação de muita qualidade, engajamento e, claro, conexão com o nosso público. Bom, hoje, importante a gente falar um pouquinho sobre esse tema, mesmo porque o trânsito ele está cada vez mais caótico. O tempo, ele falta, é escasso e o tempo se transformou na verdadeira moeda mais valiosa das pessoas e principalmente dos empresários. Na verdade, as pessoas elas buscam hoje negócios não só regionais, não só na cidade, não só no estado, mas nacionalmente e, por que não, mundialmente. Então a gente precisa hoje não só cuidar da agenda, mas principalmente cuidar do nosso tempo. O tempo é valioso e por isso mesmo, por que não a gente pensar em usar o ar? Mas que ar, Edmir? O ar que nós respiramos? Não, isso a gente já usa. Mas o ar como estratégia de negócio, o ar como estratégia de locomoção. Olha que interessante, gente. E é isso que nós temos hoje aqui, um CEO, um grande empresário que há muitos anos trabalha nessa área de desenvolvimento imobiliário. Passou por esse problema de falta de tempo, de falta de locomoção mesmo, porque as estradas e as vias estão caóticas, como eu já falei. Nós temos hoje aqui nosso querido Sérgio Galera, CEO do empreendimento Santos Dumont Empreendimento Imobiliário Aeronáutico. Sérgio, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Rapaz, quando a gente fala empreendimento aeronáutico, né? A gente pensa em aeroporto? Não, a gente pensa em pistas de avião, pensamos em imobiliário, pensamos em imóveis com o fundamento envolvendo essa parte aeronáutica.
Conta pra gente como é que você passou por esse problema de falta de tempo, que é a dor de todo mundo. Obrigado pelo convite. Estou contente de estar aqui hoje conversando com você. Isso surgiu de uma necessidade que simples assim, sem muito floreio. Eu tenho uma construtora, eu já fiz obras em Perdões, eu já fiz obras em Maricá, eu já fiz obras em Paraty, fiz muitas obras no ABC. Aí Não obras voltadas para esse segmento aeronáutico, Não. Obras convencionais. Construção civil, né? E nesse momento da vida, eu estava fazendo obras no litoral norte em Paraty. E como eu passava a semana nessa cidade, eram 4 horas e meia aqui do ABC. Ah, sua vida era centrada aqui na região. Você Santo André. Em Santo André mesmo. A nossa empresa era em Santo André, aqui na Senador Flacker. E eu ia para Paraty, ficava a semana e voltava na sexta. Até aí, a gente meio que estava acostumado com esses deslocamentos, sabe? Já meio loucura, mas aceitando. Não, né? Tudo bem. Só que, à medida que a obra foi acabando, eu precisava ir para Paraty e voltar, e num dia voltar no outro, e mais ainda, no final da obra, ia e voltava no mesmo dia. Eram 9 horas dirigindo. Eu gostei muito de Paraty, acabei comprando residência lá, meu barco ficava lá, e era 4 horas e meia fora de estresse de feriado para ir, e 4 horas e meia para voltar. Mas então, saúde, só Deus sabe onde foi parar. Para ir para a praia, momento, eu gastava 9 horas dentro do final de semana. E aí foi uma dessas idas a Paraty, eu peguei uma carona com um avião. E fui em 50 minutos. Calma aí, como que é pegar carona com um avião? Não, o avião tá passando... Tinha um conhecido... claro que não, que né? eu conheci, tinha um conhecido lá de Paraty. Eu sabia que ele ia usar o avião. E numa dessas vindas de São Paulo para lá, ele falou, você não quer vir comigo? E eu fui em 50 minutos. Que maravilha, hein? Eu falei, não, eu preciso... Fala a verdade, que bênção, que bênção. Eu preciso dar um jeito na minha vida aqui, nesse negócio aqui. E aí, em algum determinado momento, eu tinha várias obras aqui, eu tinha várias obras na região de Indaiatuba, Capivari, Montemor, que é onde eu atuo hoje. Ok. E para ir para a praia, no final de semana, eu não podia gastar 9 horas. É inviável. Sim. Aí, eu fui atrás de comprar um avião, olhei o preço, tinha recursos para comprá-lo à vista, e nesse negócio eu perguntei onde que eu vou deixar esse avião. E comecei a encontrar dificuldade, não tinha em Jundiaí, não tinha espaço em Sorocaba. Não é comprar uma moto, né, gente? Comprar um carro, não, comprar um avião. Mas São São Paulo tem uma boa estrutura aeroportuária. A gente tem aeroporto em Jundiaí, em Campinas, em Sorocaba, só que naquela época, estava na mão da ESP. Era uma autarquia pública. Ok. E tudo ficava na mão deles. Isso. E o aeroporto estava subdimensionado, não tinha lugar para colocar um avião. E aí eu falei, vou fazer uma pista do lado da minha casa, na cidade do lado, 8,5 km da minha casa, que a minha empresa é em Indaiatuba, né? E aí você mudou de Santo André para Indaiatuba com esse passar do tempo. Isso, com essas construções, os investimentos que eu fazia comecei a investir em autoconstrução. E aí eu fui fazer 600 metros para fazer uma pista para mim. Um determinado corretor, eu chamo assim um corretor sem vergonha, que é um corretor que não tem vergonha de expor uma necessidade. Ele começou a contar para todo mundo que eu ia fazer uma pista na cidade. Só para a gente ter aqui um tempo mais ou menos. Então você ia para Paraty, isso foi mais ou menos quando? 2003. 2003. E esse processo de você pegar lá carona com o amigo que tem um avião, e aí definir, não, gostei da ideia, percebi que meu tempo, né, esse problema que eu tenho vai ser muito solucionado, depois nós vamos entrar muito a fundo nisso. Aí você resolveu comprar avião e montar a pista. Isso foi na sequência ou passou um período longo aí? Praticamente, quando eu decidi, comecei a procurar terrenos para fazer uma pista, era 2013. Ah, já 10 anos depois. Então esse processo todo passou por 10 anos. Porque eu sempre construí naquela região e sempre fui de carro e nem imaginava a possibilidade de um avião. Um monomotor, um bimotor.
E aí, nesses 10 anos, né, que foi se passando, quando eu falei, vou fazer uma pista, era 2013. Esse corretor começa a contar para todo mundo, para pessoas que ele sabia que tinha avião. Falar, olha, amigo, vai ter um cara aqui fazer uma pista de avião. Esse pessoal começava a me ligar. Como é que tá essa pista? Eu posso dividir com você? E era assim, já estava ficando chato. Eu recebendo várias ligações, eu não tinha nem comprado o terreno da pista. Não era ideia ainda dividir com ninguém. Mas o que me chamou a atenção era a necessidade. Até o ponto que alguém me ligou e falou assim, meu avião fica em Itapetininga, ele fica 2 horas de Indaiatuba. Falou, você vai fazer uma pista, eu posso dividir o custo da área e construir o meu hangar? Olha que interessante. Quando eu recebi uma ligação de um piloto da American Airlines nos Estados Unidos, ele me liga e fala assim, olha, meus pais moram em Indaiatuba, eu vou me aposentar daqui 10 anos. Rapaz. E eu posso dividir, entrar nesse bolo? Eu falei, opa. E aí eu comecei a estudar demanda, não existia dados de número de aeronaves confiáveis, não existia números que eu pudesse tomar uma decisão, uma pesquisa. Falar, que elementos que eu tenho? E comecei a fazer minha própria pesquisa. Então, pus meu time para ver quantos aviões existem, por marca, que tipo, de onde eles vêm, para onde eles vão. Tem muito no Brasil? Hoje são mais ou menos... Número atual, são mais ou menos 10.600. No Brasil, 10.600 no Brasil? Sim, sem contar os experimentais. 30% dessa aviação, 1/3 a 40% está em São Paulo e próximo aqui na região sudeste. É uma das maiores frotas do mundo ou não? É a segunda maior. A segunda maior? A segunda maior. Do mundo? Sim. Provavelmente perde para os Estados Unidos, sim, provavelmente. Sim, Estados Unidos o primeiro, com essa frota, a extensão continental do Brasil, é um mercado muito relevante. E, majoritariamente, por causa do agro. Tá? Então, perfeito. Hoje, um empresário do agro que tem fazenda em 2, 3 estados, ele não se locomove se não for pelo avião. Você imagina, né? A falta de tempo que esse pessoal tem, porque os negócios eles giram, né? Eles acontecem muito rapidamente. Sim, né? sim. Você, com certeza, dentro desse sistema que hoje você vive, né, praticamente 100% do seu dia, você notou cada vez mais essa necessidade de uma grande parcela da população. Sim. Né? Claro que a gente não está falando para aquela pessoa que pega ônibus, né, que pega trem, que pega carro, mas que vale a pena você ficar sabendo. Porque quem sabe o dia de amanhã? Né? Funciona mais ou menos assim. Em algum momento, quando eu estava aprovando, é uma burocracia absurda você ter que mexer com todos os órgãos de ANAC, Aeronáutica, CETESB, IFAM, por incrível que pareça. Eu procurei 1 ano fóssil de dinossauro e pontinha de flecha de índio que traduzisse alguma coisa de interesse arqueológico para ter certeza que a área estava livre e desimpedida. Então, assim, os entraves burocráticos são imensos. É uma coisa... Burocracia mesmo, sim. Assim. Tanto é que eu demorei 8 anos para aprovar o projeto. Isso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo seria igual? Você tem alguma ideia disso? Olha... Porque o Brasil é um país burocrático. A gente sabe que ele é burocrático por si só. No resto do mundo eu não posso responder. Mas no Brasil, eu sei de projetos em outros estados que demorou 6, 7 anos para aprovar, onde tem... pelo menos 50% a menos de burocracia e exigências. Olha isso. Então, assim, qualquer obra de infraestrutura no país, hoje, precisa ser pensada 10 anos antes. Hoje eu posso falar de cátedra que não é brincadeira. E fazer obras desse porte sem estar com todos os documentos é um risco absurdo. Um risco que você traz para a sua empresa, para mim como empresário, para os meus investidores. Então, é uma coisa que você tem que olhar assim, com muita atenção. Então, demorei 8 anos para aprovar. Nesse meio tempo, os crescimentos de aeroportos não cresceram de acordo com a demanda. A demanda cresceu muito. Demais. Quando você começou a fazer isso tudo, quanto que nós tínhamos aí, Brasil? Quanto que teve de crescimento em percentual aproximado? Ok. Enquanto 2013 até agora? Hoje, para você ter uma base, na média, a aviação geral cresce entre 3% a 8%. Existe um dado muito importante. Sim. Bastante, hein? Existe um dado que eu vi no Valor Econômico há um tempo, que quando o PIB está 2%, a aviação geral cresce 8%. Então, assim, você vê como que é pujante. Então, como a gente teve alguns crescimentos acima de 3, 3,5%,
Teve marcas de aeronaves, por exemplo, com King Air, que cresceu 21% a frota em um ano. Isso são dados que a gente veio colecionando, sabe? De turbohélices, que é o avião majoritariamente do agro. Desce em pista de terra, em grama. Sim. Então, assim, é um mercado que veio crescendo. Só para você ter uma ideia, eu falei que são 10.600 unidades, né? Aviões da aviação geral. Não entra helicóptero aí. Sim, estão helicópteros. Está dentro o que é aviação geral? A aviação geral é tudo que está excluso da aviação comercial e da aviação de carga comercial. Então, tudo isso é aviação geral. E provavelmente fora militar também. Sim, fora militar. Ok. Operação de helicóptero, só um dado para os teus... como eu diria, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, a aviação de asa rotativa é praticamente a segunda maior do mundo. Uhum. São Paulo era a primeira cidade acima de Nova York agora, mas perdeu esse ano, o ano passado, para o Rio de Janeiro por causa das operações offshore, para plataformas de petróleo. Mas se não fosse isso, a aviação de negócio se move aqui na cidade de São Paulo, majoritariamente por helicóptero. Você está falando de helicóptero, há uns anos, a gente tem um amigo, né, aqui no ABC, o nosso querido César da Alcel, ele tem uma empresa em Sorocaba, e a gente ficou de fazer uma gravação lá, pela TV, né, e nós fomos para lá, ele falou assim, olha, Admir, amanhã a gente sai, temos que chegar lá por volta de 9, 10 horas. Eu falei, bacana, César, então eu vou calcular aqui, eu vou sair 6 horas da manhã em Sorocaba, até sair de São Paulo, horário de pico. Ele falou, não, a gente chega em 25 minutos. E eu falei, ô César, eu brinquei com ele, falei, só se a gente for de helicóptero. Pois é, nós vamos de helicóptero. O César também, ele tem, né? Ele faz parte de um grupo que hoje em dia a gente fala que é inacessível, mas não é tão inacessível. Por quê? Porque hoje em dia existem cotas, né? Isso, compartilhamento. Compartilhamento. O César tem compartilhamento inclusive de um jatinho, top, de helicóptero, enfim. E nós somos de São Caetano, ali na Delamare, onde tem um ponto ali para sair, até do lado da empresa dele, a Sorocaps, ali em Sorocaba. Nós somos em 25 minutos batido no relógio. Aí a gente passou sobrevoando ali Allianz Parque, tá? E fomos conversando e vendo os pontos. Além de ser um passeio extremamente agradável, né? Algo muito diferente, mas a agilidade. Nós chegamos, aquilo que se nós fôssemos de carro, evidentemente, né? Nós iríamos demorar o dia inteiro para ir, gravar e voltar. Já estava na minha agenda, bom, a gente sai de manhã e volta ao final do dia. Quase início da noite. 1h da tarde a gente já tinha feito tudo, já estávamos retornando. Então, essa agilidade é impressionante. E nós tivemos a tarde inteira para poder decidir outras coisas que a gente tinha para fazer na empresa, no produtor. E o próprio César foi e voltou com a gente, porque ele também tinha uma demanda enorme de agenda. Então, nós tivemos essa experiência e realmente é fantástico, além de ser muito eficaz, muito importante. O compartilhamento de aeronaves, eu acho que é uma das soluções assim, mais inteligentes, mais viáveis. E entendendo certinho como funciona o compartilhamento para que não haja conflito, é uma solução muito viável. Lá no condomínio aeronáutico, dos 280 lotes que nós estamos terminando de construir... 280? Nós vamos falar bastante do quem está aqui no bate-papo e vamos, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais a fundo do Santos Dumont, que o nome é show de bola. Dos 280 lotes aeronáuticos, nós acreditamos que nós vamos desenvolver o mercado em 1/3 de clientes que ainda não têm o primeiro avião ou o primeiro compartilhamento. Olha só. O que falta, às vezes, muitas vezes, é a consciência e entender que o empresário hoje, o empresário médio, né? Eu não digo assim grandes bancos, grandes corporações que usam jatos AAA, né? O jato que sai daqui vai para Paris, sai daqui vai para os Estados Unidos. Mas esse empresário tem autonomia para fazer essa missão. De voo grande. Isso. Eu estou dizendo do empresário médio, tá? Ir daqui para Angra, ir daqui para BH, ir daqui para Curitiba fazer uma reunião. Você sai daqui em 1 hora, faz a sua reunião de 2 horas, almoça, 2 horas da tarde você está aqui de volta. Olha só. Hoje, a gente, né, quem tem negócios aqui em Curitiba, pegar uma Regis aí, 5 horas para ir, se não pegar nenhum acidente. Sim, né? Além do perigo do acidente, né? Sim, fora o risco, né? Então, assim, o compartilhamento e o uso adequado, né? Todo mundo pensa assim, eu vou ter um jatinho. Tem que tomar muito cuidado com essa narrativa. Porque hoje eu vou de monomotor, tem bimotor, tem turbo-hélice, tem aviação a pistão, né? Então, enfim.
Mas você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu não consigo chegar a Paraty se eu tiver um jato. Eu tenho que ter uma aviação menor, um turbo-hélice, um monomotor, que eu chego numa pista de 700 metros. Então, às vezes, esse empresário que ainda não tem ou uma cota de avião, uma cota de rotativa, de helicóptero, daqui para Ilhabela, hoje, dependendo da balsa, você pode ficar 3, 4 horas, mesmo marcando hora. Né? Sem dúvida. Então, assim, o avião, a aviação, ela resolve. Antes era só negócio, mas agora o empresário que tem um Porsche, que tem uma X6, que tem um carro de alto ticket, ele fica 8 horas para ir para Angra. Ele está fazendo conta assim, ó, ele não está mais indo para o litoral por causa do tempo. Né? Então, eu acho que vai ser uma tendência assim. Existe uma notícia da CNN do ano passado que em 5 anos a aviação executiva pode dobrar. Olha o impacto disso. Olha o impacto. Porque as estradas, elas foram feitas por uma certa dimensão. Até 2, 3 anos atrás a gente podia andar 120 por hora numa Bandeirantes, não é verdade? É verdade. Agora você não anda, não é 24 horas. As nossas estradas, os modelos são antigos, né? Então, por mais que você faça recapeamento, abra uma pista a mais, é um modelo antigo, né? Por exemplo, suporta o mais. Rodoanel, nosso aqui no ABC, já nasceu pequeno hoje. Sim. Você não consegue desenvolver a velocidade que está programada naquela estrada. Quando inauguraram a pista nova da Imigrantes, né, já estava defasada, né? Inauguraram precisando já de uma outra dobro de tamanho. É isso aí. Então, quer dizer... Então, infraestrutura é isso. E a gestão do tempo, a segurança, ir e voltar com segurança. Às vezes o pessoal fala assim, não, tenho medo de voar. Hoje tem avião com paraquedas. Com paraquedas. É isso que... Então, mas avião, gente, o transporte, a aviação é o transporte mais seguro do mundo, né? Sim. Eu não sei se ele é igual a um elevador, mas elevador também é transporte. Exatamente. Eu não sei se é igual ou um é mais seguro que o outro, primeiro elevador, elevador. Depois é o avião. Porque caiu o avião, sim, mas caiu o avião há quanto tempo? A quantos pousos e decolagens cai um avião? É o transporte mais seguro que tem no mundo. É isso. Funciona simplesmente. Isso é um dado incontestável. Se a gente for trazer isso para parte financeira, né? Essa economia de tempo. A gente já entendeu que é importante porque para os empresários, para quem hoje decide, para quem hoje gera negócio, é importante ter agilidade de tempo. Se a gente for trazer esse tempo barra lucratividade de tempo em dinheiro, quanto que a gente pode falar em percentual com o empresário que ele praticamente todo dia ele vai para cima e para baixo do helicóptero, ele tem um Santos Dumont lá, um empreendimento aeronáutico igual o seu, para poder pousar, resolver esses problemas, ser de novo. Quanto que isso transforma em lucratividade empresarial? Vamos falar um pouquinho a parte do bolso, porque às vezes a pessoa não entende, né? Mas dinheiro é tempo. Tempo a gente se vira. Não deu aqui, dá depois lá. Mas o tempo passou, né? Esse segundo é agora. Já não é mais, já ficou passado. Né? Então o segundo ele é muito rápido, o minuto é muito rápido, a hora é muito rápida, né? A gente fala, né? Pergunta para um atleta olímpico quanto representa um milésimo de segundo quando ele perde uma medalha de ouro, né? É isso aí. Por um milésimo de segundo. Então olha como o tempo é importante. Né? Isso aí. Então, se a gente transformar isso na parte financeira, mexendo no bolso das pessoas que estão assistindo a gente, falar meio com dúvida, mas será? Quanto que isso reflete? Vocês chegaram a fazer uma pesquisa dessa? Sim, claro. Tem. Hoje, quando a gente fala de aviação, tem para todos os bolsos. Todos os bolsos. Eu vou fazer uma alusão aqui que talvez não seja nem muito legal, mas eu não tenho problema com isso. Quando eu chego em Paraty, eu chego de Uno, se fosse comparar com um carro, tá? Eu chego num monomotor. E tem lá um King Air, um B350, que custa 6 milhões de dólares. Eu não entendo nada de aviação, então traduza pra gente aqui. Eu vou traduzir em dinheiro isso. Um avião de 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares? Isso, um King Air. Eu vou num avião que hoje está em torno aí de 1,5 milhão de reais, então 300 mil dólares. E que ele pode ser compartilhado. E também pode ser compartilhado. Então, quando a gente fala de um compartilhamento de três sócios, 3 cotistas, eu estou falando aí de 500, 700 mil reais. É o preço de um Porsche. E isso te garante você tá em fração de horas, que é o que você falou, saindo de Sorocaba para o ABC,
num horário de rush, nós estamos falando 3 horas e meia, 3 horas, sei lá, passar uma marginal, né? O Rodoanel não Independente do carro que você tem. Pode ser um carro, né, independente. Você tá ali, você compõe espaço, não tem jeito. O Rodoanel, ele não é uma garantia que a gente vai ter um acidente todo mês, toda semana tem, ele para. É um negócio louco. Então eu tô dizendo que olha como que as coisas, né, entre você ter hoje, entre eu andar num carro top de linha e eu ter um avião, eu não penso 2 vezes em utilizar. Não quer dizer também que eu não vá para faça essas mesmas missões de carro, por um ou outro interesse, tá bom? Mas o compartilhamento ele é uma solução. Hoje, eu estou te dando um ticket de entrada que é basicamente um carro esportivo. Você já é dono de uma fração do avião. Tem os custos mensais que são proporcionais e isso pode tomar proporções astronômicas. Por exemplo, existem jatos aí, um Falcon, um Gulfstream, estamos falando de 50 milhões de dólares, estamos falando de 250 milhões de reais. Então, se você tem 3 cotistas, a brincadeira fica bem mais salgada, né? Mas, normalmente, esse público, esse cliente já vive essa aviação, os negócios abarcam esses custos e acaba... ninguém nem faz essa conta. Então, assim, um empresário que está começando agora, ele ter o seu hangar privativo compartilhado, compartilhe o comandante. Isso não quando, só para que você saiba, a nossa região, que vai de Jundiaí Americana, Sorocaba, Campinas, é a maior região de pilotos proprietários do Brasil. Olha isso. Sim. E por quê? Por causa da demanda mesmo, né? É demanda mesmo. Aqui em São Paulo é uma área muito adensada, né? E lembra que eu disse que 1/3 da aviação do Brasil está na Terminal São Paulo, aqui no estado de São Paulo? Então, é demanda mesmo. Uma parte foi por hobby, uma parte é negócio, né? E essa demanda se deu. Então, praticamente a nossa região, ela é muito requisitada e os aeroportos não cresceram na mesma demanda, na né? mesma velocidade. Pra você sim. ter uma ideia, tem um caso prático. Itu, que tinha um aeroporto, fechou. Só para você ter uma ideia. E alguns aeroportos ali na região não prosperaram. Estão com a ANAC cancelada, não houve investimento, essas pistas estão inutilizadas. Então, assim, praticamente criou-se um aeroporto de São Roque, aeroporto Catarina, que é um aeroporto AAA da aviação executiva, com uma operação internacional, inclusive, e não criaram outros aeroportos. Nosso empreendimento, na proposta que a gente quer fazer na nossa aviação, nessa aviação, eu acredito que seja o único, totalmente aprovado, regularizado, registrado. Vendemos propriedade e não serviço, não é um aeroporto. É um condomínio de hangares privativos. Eu ia perguntar se era aeroporto ou se era um residencial, um condomínio. Porque o papel que o Santos Dumont vai passar a ter em São Paulo como estado, né? Porque ele está em que região? Está na região de Campinas, né? Ele está na região de Campinas, do lado de Indaiatuba, em Elias Fausto. Elias Fausto. É próximo. Bom, tá 8,5 km de Indaiatuba. Tá no olho ali, né? De toda aquela região, né? A gente está no meio. Região que hoje... Uma das mais prósperas do Brasil, sem dúvida alguma. Está no meio de Valinhos, Vinhedo, Campinas, Americana, Sorocaba, Jundiaí, Cabreúva. É uma região riquíssima. E que papel que o Santos Dumont, por sinal, o nome, parabéns, né? Não tinha nome melhor para homenagear, né? É verdade. Santos Dumont. Qual o papel que o Santos Dumont passa a ter dentro do transporte aéreo no Brasil? Ok. Nós estamos na Terminal São Paulo, que... os corredores que são aerovias, né? É um espaço aéreo muito organizado, muito denso, mas muito organizado. E a gente separado por, grosseiramente para nós leigos, né? Separado por estradas, por avenidas e dependendo da aviação ele passa por ali, é isso? Sim, é isso. Só pra eu não sei, eu tô chutando aqui. Para você ter uma ideia do que é Terminal São Paulo. Vai do litoral sul a Piracicaba. Então, a gente está nesse contexto ainda. Vai de Sorocaba até Bragança Paulista. Okay. E tem um pedaço ali próximo de São José dos Campos. É muito grande. Então, estamos na Terminal São Paulo.
não tem muito a ver, mas vou te dar um dado muito técnico. A gente está no espaço aéreo classe Golf. O que é isso? É um espaço aéreo mais fácil de chegar para quem vem de outros estados. Então, assim, ele é menos denso, organizado, regrado, mas ele é um espaço mais fácil de chegar, de fazer a navegação Uma aérea. dúvida, quando você fala terminal São Paulo, você é dessa região, essa região lá seria terrestre ou Não, região aérea? Espaço aéreo. Espaço aéreo Estou falando mesmo, de essa espaço região é aéreo. espaço aéreo. Sim, quando a gente fala, isso é muito importante, porque o agronegócio, quando vem para cá, o piloto vai fazer sua programação. Plano de voo? Então assim, antes, até uns 5 anos atrás, o pessoal vinha e parava em Jundiaí. Porque o Campo de Marte sempre foi lotado, né? É um aeroporto denso pra caramba, né? Ele foi reorganizado, foi privatizado recentemente, mas majoritariamente helicóptero. Majoritariamente asa rotativa. E a complexidade de chegar no horário, entrar, sair nos corredores, o pessoal sempre parou em Jundiaí. E já migrava de Jundiaí para São Paulo. Hoje, do Santos Dumont, nós estamos a 18 minutos do Albert Einstein. Nossa, super de helicóptero. Perto. Sim, super e perto. Hoje, eu detesto essa expressão, mas o turismo de saúde, ele é muito forte e muito pujante. Extremamente importante. Salva a vida, né? E hoje, São Paulo é praticamente o que existe de melhor na medicina, seja na Unicamp, seja em São Paulo. Então, nós temos empresários que vêm para cá para tratar da saúde, para fazer negócio, para usar e desfrutar do lazer de tudo que é opção em São Paulo. Então, assim, e tem mais um dado muito importante. A terceira geração do agro não está mais nas cidades. Nas cidades do agro. Eles estão aqui nos Jardins, eles estão em Alphaville. Então, hoje... Onde os negócios muitas vezes acontecem, né? Então, e hoje a posição do Santos Dumont permite que os avós, os pais venham visitar os netos e os netos ir para voltar com esta aviação que já faz parte da família. Já faz parte da família, já está inserida aí, já está inserida nesse no DNA contexto. de cada família, né? Isso acostumados, né? E como é que está conceituado hoje o Santos Dumont? As pistas estão prontas, já tem lote pronto? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho certeza que quem está assistindo, calma aí, mas eu quero entender um pouco mais de qual é o projeto hoje. Sim. Como é que está? Bom, como tudo começou em 2003, 2013 e a gente vê numa ordem cronológica muito importante para entender o que esse projeto, que eu acho que ele é único no Brasil. Aqui, novamente, a gente... em Santa Catarina... Prontos. Então mas com o mesmo conceito? Então, prontos. Já existe em Santa Catarina um condomínio. Inclusive, eu estive visitando. Foi de um empresário sério que tocou esse projeto. Hoje, lá no Costa Esmeralda, tem 300 aeronaves. Só para você ter uma ideia do tamanho. Aeronaves. Do tamanho que é o negócio. O nosso deve abarcar 330, 370 aeronaves. Vai ser maior. Deve ser o maior depois de estar concluído, do Brasil. E tem um outro condomínio em Santa Catarina também, que está terminando agora, já está quase pronto. E o nosso agora, de um investimento total de 150 milhões, nós já estamos com 125 milhões de investimentos atualizados. Já feitos, já investido no espaço. Se eu contar hoje a área dentro de um regramento urbano, se eu contar hoje os 680 mil cúbicos que a gente gastou de terraplenagem, asfalto, pista. Então, assim, a pista já está pronta, homologada. Já está homologada, já tudo sim, pronto. A pista, sim. Agora a gente está fazendo a infraestrutura dos lotes. Então, a gente já fez drenagem, agora vamos fazer último ano de obras água, esgoto, eletrificação e 4 quilômetros de muro, que é para fazer o perímetro de todo esse empreendimento. 4 quilômetros de muro. Já fizemos uma parte, agora vamos terminar esse ano. Isso. Já pousa avião? Sim. Já está. Toda semana pousa a gente lá. Que bacana. E a gente faz então o convite. Já é uma realidade. A gente fala projeto, não é mais um projeto, né? Não. Já é uma grande realidade. Não, o projeto está incorporado. Hoje a gente vende lotes com escritura. No ato, certo? Não é lá vai ter um dia, não. Vai lá, pode ir lá, então, vai de avião, inclusive. Por que desce? Porque nossa pista já está no Rotaer. O que é Rotaer? É o sistema que os comandantes fazem. Falam assim, eu vou para São Paulo, eu vou na região de Campinas. Quantas pistas existem lá?
e acaba aparecendo na nossa pista. Então, olha que maravilha. a gente convida, libera ali a pista para, às vezes com alguma taxa, às vezes não, para pousar. Hoje ainda estão sendo construído o posto de combustível, então muito em breve a gente terá combustível também. Ok. Faz parte, não dá para pensar condomínio aeronáutico aeroporto sem combustível. Sem combustível. Tá? Então isso não é possível. Ou então a gente já está fazendo essa parte. Tudo é uma homologado operação, ao governo, tudo certo, tudo... Todas as esferas, estadual, ótimo, municipal e federal. E agora estamos no último ano de obras. Fizemos 3 anos de obras e agora estamos indo para o último ano de obra. Quais foram os principais desafios desde o início até agora? Você citou a burocracia, que eu entendo que, né, deve ter sido, se não a principal, está entre as 3 principais, mas acredito que não seja só a burocracia, deve ter tido aí outros grandes desafios, né? É mais ou menos assim. A burocracia é muito forte. Só para você ter uma ideia, se você olha no manual, obras de aeroporto são obras de baixo impacto ambiental na CETESB. E você cria lá um documento chamado um RAP, Relatório Ambiental Preliminar. O nome é simples, a gente faz, mas ao final de todo o processo, documentos públicos, nós temos 1.760 documentos. Logo, isso não é uma coisa fácil de fazer. Calma aí, nesse momento, vamos parar para respirar um pouco. Quantos documentos vocês precisam ter para aprovar? Não, no nosso caso... Não, no caso de vocês, isso, sim. A gente imaginou algo em torno de, sei lá... Eu vi bem, 1.760, é isso? É isso, porque assim, Mas, existe no meio do Sérgio, caminho um laudo de capivara. Mas o que tem a ver a capivara? Não, tem que ter laudo de capivara. Tá bom. Em algum momento, no IPHAN, você tem que fazer uma prospecção. Para fazer o laudo de prospecção, eu não contrato um arqueólogo e saio fazendo. Eu dependo do IPHAN emitir uma portaria. Então, cada documento, cada etapa... Olha, só para você ter uma ideia. A carta do IGC é um mapa onde está todas as nascentes do Brasil. Isso é datado de 60 a 65. Vocês estão vendo que isso é coisas que a gente nem imagina que acontece nos bastidores de uma grande obra, Não, no caso do olha só, Santos Dumont. aí pegamos a carta do IGC, aí vai o pessoal da parte ambiental, da fiscalização, e fala, olha, realmente essa nascente não está aqui. Sim, de acordo com a carta do IGC, mudou, porque tudo muda, né? Sim, a natureza vai se adaptando. Com 3 funcionários habilitados do governo, e fala assim, olha, a gente está vendo que não está aqui a carta do IGC, mas você vai ter que atualizar a carta do IGC. Falei, mas eu preciso fazer isso? E precisa. Então, assim, não olhe, não brigue com a burocracia. Execute no menor tempo possível, olha para frente, senão você não vai ter o que você quer. Nossa, acho que o nosso pessoal deve estar perguntando agora. Eu estou fazendo uma pergunta, acho que deve ser a mesma. Esses 1.760 documentos, todos eles são pagos? São pagos e muito bem pagos. Todos eles? Só para você ter uma ideia, eu vou te dar o caso real. Aí nós estamos falando do nosso querido e amado país, né, Brasil? Vou te dar um dado real que é o meu. E eu sei porque fui eu que paguei. Meu primeiro documento foi a ANAC, em 2014, dizendo assim, ó, neste local pode-se fazer um condomínio aeronáutico. A ANAC legisla solo de aviação. Ok. Depois você vai resolver espaço aéreo, que é o Ministério da Aeronáutica, o DCEA, etc. Aí você vai para esse outro patamar. Aí você vai ter que comprar uma área para jogar o esgoto, porque o município não pode desenvolver sem novos infraestrutura de esgoto. Então eu tive que comprar uma área para fazer uma ET. E aí vai. Eu imaginei isso gastar... Aí tudo bem, isso aí são demandas extremamente importantes, a gente entende, maravilha. Sim. Mas 1.760... Não, então, só para você ter uma ideia. Eu acho que eu tenho um percentual aí que poderia ser primeiro gratuito, segundo talvez, né? Não, nada gratuito, nada. Absolutamente nada. Que resiliência, hein, Sérgio? Só para você ter uma ideia. Isso que é um empresário resiliente, né? A gente fala a verdade. A gente imaginava nessa brincadeira que a gente ia gastar 1 milhão, 1 milhão e 200 de documentação. De documentação. Até aí factível. Somando o tempo de burocracia, os atrasos, as greves nos departamentos. Verdade, tem esse detalhe, somando né? a pandemia. Não dá para o empresário quantificar a pandemia. Porque você começou isso antes da 2014, fazendo papel. Nós gastamos 8 milhões e 900 de aprovação.
R$8.900.000 somente de documentação. Sim, eu posso dizer que isso não está corrigido, porque foi só o que a gente pagou, que a gente somou na planilha e é real. Então, assim, cada quadradinho da minha caminhada, 170 mil, 200 mil, 300 mil, 60 mil. Quando tinha um documentozinho que custava 40 mil, a gente ficava tão feliz, porque a gente imaginava, né? 200, 300, 400. É isso aí. Esse é um investimento que está por baixo da terra, que está atrás da parede, né? Que está embaixo de tudo que as pessoas nem imaginam, né? Não está. As pessoas não imaginam, né? Edmir, é muito mais completo. Hoje, lá, eu tenho 7 milhões de drenagem enterrado. O cara vai ver um monte de uma pista de terra, 7 milhões de tubo de drenagem enterrado. A subbase da pista, que é uma camada de 80, 90 centímetros de brita, chama troca de solo, essa operação por brita. Tem 7 milhões de BGS. Então, assim, acabei de falar 14 milhões que a gente olha o projeto e fala assim, nossa, aqui tem isso. Agora, isso que eu estou te contando é só papel, é burocracia. O tempo a gente não consegue nem quantificar. Né? O valor do tempo, que foi o início da nossa abordagem aí, da tua abordagem. Claro. Né? É impressionante, né? Por quê? O que te fez esse desafio? Ter essa vontade, esse desejo? Não. Além, né, a questão do tape que você citou, né, que é importante, mas... Porque isso vai além de uma resiliência, né, Sérgio? 125 milhões investidos, R$8.800.000 só em documentação. Tantos anos dedicados, né? Então, na verdade... Isso é ser empresário no Brasil, tá, gente? Quando Viu? a gente fala o poder do empresário, o empresário que está assistindo a gente, saber o que é isso, independente do tamanho da sua empresa, tá aqui, ó, um grande exemplo, né, do que é ser empresário no nosso país. Sem romantizar, Sim. Na verdade, a gente dá o passo... Quando eu decidi fazer, eu tinha a demanda, que eu comecei a testar, a pesquisa, que era o número de aeronaves que entrava, como é que esses aeroportos eram ocupados, e vinha acompanhando. Eu peguei um estagiário de informática e deixei ele durante um ano no escritório, olhando aquele sitezinho do Fly Radar, não sei se você conhece, que ele fica acompanhando os aviões, da onde vai para onde vem. Normalmente o pessoal usa... Do mundo todo. Normalmente o pai usa quando o filho está viajando para saber se ele chegou nos Estados Unidos, se ele chegou em Paris. A gente usa esta ferramenta simples, que é o que tinha de disponível. A gente foi excluindo a aviação comercial, aviação militar, e a gente deixou um núcleo bem pequeno, que era a aviação geral. Um ano entendendo... O cara vem de Campo Grande para cá. O cara vem de Cuiabá para cá, Nova Mutum, Primavera do Leste, analisando o que ele fazia com o avião e tabulando isso. Olha só. Então, eu só olhei e fui investindo. E na verdade, a gente não sabia onde estava entrando. Mas eu não me arrependo, porque hoje, os 8 milhões, e hoje a gente está com 57 milhões de obra, eu tive bons sócios, terreneiros que acreditaram no projeto, sócios, compradores de lote que compraram esses lotes há 7, 8 anos atrás, 5 anos atrás, na pandemia, são visionários que nem eu tive a visão, que compraram a minha visão, e eu não cheguei aqui sozinho. Então, assim, como é que você chegou lá? Eu não sabia que íamos ter tanta burocracia, mas tinha uma meta, eu tinha um estudo, eu tinha os dados. Isso é o que eu tinha. Eu tinha ou tenho confiabilidade, eu tive a confiança dos meus sócios. Eles me deixaram trabalhar e a gente começou. Na época, a gente tinha um VGV de 60 a 70 milhões previsto e hoje o projeto está com VGV de R$500 milhão daqui para frente. Olha que maravilha. Então a gente não está arrependido. Será uma obra muito relevante. Ela vai abarcar uma aviação que ainda não tem vaga a partir do próximo ano. E temos projetos de expansão ainda. Mas eu ia te perguntar agora qual era o projeto de expansão. Mas antes disso, são 300 e quantos lotes? São 280 lotes. 280 com margem para chegar a quanto? Com margem para chegar a quanto? Do que a gente já vendeu hoje, que foi algo em torno de 54 lotes, assim, a gente não fez lançamento. Ok. Porque condomínios aeronáuticos ou aeroportos têm outra dinâmica. Não é como eu lançar um prédio aqui Um empreendimento qualquer, sem dúvida. Um empreendimento imobiliário. Vamos lembrar, isso me deu um certo pânico, tá? Eu fiz um Você estava acostumado com empreendimentos normais, Não, né? fazia apartamento, né? Só para você ter uma ideia.
Recebe certo 20 pânico. visitas por dia, aquela coisa toda, faz proposta, né? Fechou. Quando, é uma demanda local, certo? Eu estou fazendo um projeto que tem demanda para o Brasil todo, Sim. mas sabe qual é o público da aviação no Brasil? Isso me deu uma paranoia na pandemia. Eu fiz um empreendimento para 0 de público. Não, é isso. Pega 220 milhões, divida por 12 mil aviões. Dá 0,00006 ou 7. Então, Ó, eu tô construindo... Aqui, ó, já bateu o coração acelerado aqui, ó. Não, então, na pandemia eu falei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Tô fazendo um empreendimento para 0. Quando a gente olha... Isso é olhar o número absoluto, né? Sim, claro. Quando a gente olha o número relativo dos 10 mil aviões do Brasil e 1/3 dessa aviação tá aqui em São Paulo, Rio de Janeiro um pouco menos, BH é relevante também, mas quando a gente faz essa conta, 3.300 aviões eu só tenho agora 230 lotes, 220 e poucos lotes. E de frente para a pista, que são os jatos e helicópteros, eu só tenho 25 lotes. Tem localização Sim, de aviões, sim. cada um. Quantos podem pousar ali? Quais tipos ou estilos de Hoje, avião podem 70% da aviação cabe dentro do nosso empreendimento. Cabe. Então, estou falando de monomotores e bimotores a pistão, estou falando dos turbohélices, que são aviões mais potentes, ali são o grande público nosso. E jatos, a gente tem capacidade de receber e operar 70% dos jatos, que é um Phenom 300, um Citation, um Sovereign, entre outros. É a moradia com hangar junto? É um hangar grande, as moradias lateralmente? Vamos lá. Como que é a formatação do empreendimento? Isso é bem importante, é bem importante a gente abordar, porque quando tem um corretor... Que a gente não está vendo, a gente está aqui imaginando, né, como que é a disposição do empreendimento. Não, ok. Todos os lotes têm acesso ao avião. Então, eu consigo botar o meu avião em qualquer lote do empreendimento. Ok. Esse é um diferencial, tá? O que acontece? O empreendimento, assim, o cara fala assim, não, já sei. Né? Quando um corretor de imóveis se interessa em ir lá visitar e quer vender, é igual do John Travolta. Que o John Travolta põe um Boeing numa pista de 3 quilômetros lá na região de Ocala. É uma loucura aquilo ali. Essa aviação não cabe aqui no Brasil. Essas coisas, esses casos assim... Mesmo porque é uma loucura, Mega né? Blaster, né? Então, assim, não é isso. Na verdade, o que a gente tem... Aí o cara fala assim, não, eu quero a moradia e a casa. Também não. Apesar de existir aí de 20 a 30% de empresários, meia-idade, filho criado... Ele deixa de ter uma casa na praia ou um sítio onde ele quer ter e ele está trocando pelo avião. Por quê? Porque ele pode trocar a praia toda vez, ele pode trocar... Perfeito. Ele usa para fazer negócio e tal. Perfeito. Então, assim, na verdade, quem mora em São Paulo, nessas cidades que eu abordei, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Indaiatuba, Salto, Itu, esse cliente já mora bem. Então, ele precisa ter um hangar. Então, eu digo que o Santos Dumont é um condomínio de hangares, só que a gente usa o conceito de casa-hangar. Então, por exemplo, o cara vem do agro, e não precisa ser o cara do agro, não. Eu volto de Paraty 9 horas da noite. Se eu quiser voltar, estou numa pista balizada, noturna, com portaria armada. A gente que usa avião menor, a gente está mais suscetível à segurança do que quem usa um jato. É um outro padrão de segurança, sabe? Então, estou num ambiente seguro, posso chegar 24 horas numa pista segura. 24 horas? Sim, sem obstáculo. Só pra você ter uma ideia, aquela região só fecha 2 dias por ano. A chance de eu decolar e encontrar, não ter teto para pousar Quando você fala fechar 2 o teto, dias. é o tempo. Fechar o tempo ali e não ter visibilidade para pousar. 2 dias por ano. Então, eu chego 9 horas da noite, saio em Paraty às 7h20. 2 dias no ano? Naquela, estatisticamente, Sim, a mesma de Viracopos. Por isso que eu posso, Que maravilha. por isso que eu posso afirmar. Estavam querendo, né, uns anos atrás, queriam montar um aeroporto em São Bernardo, né? Queriam desmatar. Seria quase Mata impossível. Imagina, esse horário já tem neblina na interligação. Já é impossível uma coisa dessa. Isso é muito importante as pessoas pensarem, né? Hoje, e aí onde é válido ainda mais o empreendimento de vocês, o Santos Dumont. Só para você ter uma ideia. Hoje, impeditivos ambientais, climáticos, linha de energia, torres de celular, como chama?
abatedor, frigoríficos, por causa do risco aviário. Eu diria hoje que São Paulo pode ter um ou outro lugar, mas dificilmente na Terminal São Paulo você tenha área com extensão, topografia, mas tudo que eu estou te falando, apoio da cidade, os 3 prefeitos da cidade assimilaram que o empreendimento é bom para a cidade. É maravilhoso, né? Uma pista de avião conecta uma cidade pequena ao mundo. É verdade. As pessoas não fazem essa conta. Quantos negócios não podem ser gerados nessas cidades através do empreendimento Santos Dumont? De tudo que a gente está fazendo, o propósito era muito maior. Quando eu comecei a fazer uma pista para mim, comecei a fazer algo que aliviasse para quem voa num Uno que nem eu, por enquanto. E é isso. Então, hoje eu posso dizer que o Santos Dumont terá uma relevância muito significativa para o setor aeroportuário em São Paulo. As pessoas vão poder utilizar e dormir no local? É um local mais para reuniões e já sair? Como que você está conceituando? Porque a gente falou, acabou não entrando nesse ponto que eu fiquei com dúvida. Não, ok. Então, em primeiro lugar, majoritariamente teremos hangares proprietários. Ok? Só para você ter uma ideia. No hangar que eu estou fazendo para mim, eu posso dormir, eu posso receber um amigo. Que nesse meio você começa a ter amigos que têm avião também, né? Então, eu posso, dentro do meu lote, porque somos um condomínio, eu estou fazendo um pátio, eu posso receber um amigo, tem suíte, estou fazendo uma sala de reunião, um espaço com vinho. Perfeito. Um espaço para fazer reuniões assim mais descoladas, né? Sem aquele ambiente formal, né? De tipo Faria Lima, né? Então, assim, são hangares proprietários. Não está aberto para o público pousar que não seja proprietário. É muito exclusivo. Bacana. Isso já é muito importante para quem vai adquirir um lote lá. Não, com toda só para certeza. você ter uma ideia. Eu decolei de Jundiaí um tempo atrás. Eu fiquei acho que uns 10 minutos na cabeceira com o avião acionado, porque vinha um avião do governo. E para o negócio. Esses aeroportos regionais, eles têm que ter mesmo escolas de aviação fazendo teste, pousando, arremetendo, fazendo circuito. No nosso empreendimento não vai ter escola de aviação, né? E eu acho que essa atividade cabe para os aeroportos públicos, ok? Então, nosso negócio é dar exclusividade, segurança na operação, fluidez, mesmo tendo 280 lotes, praticamente 15, 20% desse pessoal decide sair em 1 hora de voo. Então, a gente tem 2 taxiways, ou seja, 2 aerovias ao lado ali para dar o fluxo. Temos 2 saídas, 4 saídas rápidas. Você tem pistas auxiliares, tem, então. Sim. Gente, vocês imaginam o tamanho do empreendimento? São 780 mil metros quadrados. Nossa. Dá um bairro, né? Se tratando de avião pequeno, de uma aviação geral menor, é muito relevante. 800 mil metros, eu entro numa portaria, né? Você tem que caminhar quilômetros para ir na outra. Sim, imagina. É isso. E aí, o avião desceu, ele vai trafegar na pista auxiliar e entra no hangar da própria pessoa, onde tem uma residência junto, ou um espaço para reuniões, enfim. Então, são... se a gente... Eu vou trazer aqui um exemplo, que a gente vê bastante isso nos Estados Unidos, que eles utilizam os barcos e o barco ele entra dentro da garagem, né? Da pessoa que tem uma casa ali no rio lá. Isso tem muito nos Estados Unidos. Um condomínio náutico. É um condomínio náutico. Isso aí, só que transformando isso para avião e para helicóptero. Sim. Só para você ter uma ideia, tem projetos, depois eu posso deixar aqui no seu programa. Claro. Por favor. Você entra na aerovia, eu chego de carro por uma via, e eu tenho infraestrutura dupla, né? Eu tenho o fundo sai-avião para que trânsito de veículo e aeronave não interfira, porque eles acontecem. Claro, tá? Claro. Acontece muito, eu estou falando dos Estados Unidos. Onde tem aerovia, tá passando um avião, tá passando uma picape aqui, o negócio é meio... Eu não tenho dúvida que você, além de ter feito uma planilha, né, um estudo incrível aí do tráfego aéreo no Brasil, você não tenha justamente visitado, não só em Santa Catarina, mas em outros lugares do mundo, para fazer o melhor que pudesse ter, né? Visitei na Flórida, visitei no Brasil, visitei aqui em São Paulo. Existem outros menores, até chamados sítios de voo, tal, e
que, só para você ter uma ideia, criados há 20 anos atrás, e foi criado sem documentação, porque não tinha modelo de documentação para provar isso. Eu acredito que a gente foi um dos primeiros a ter documento no Brasil. Vai ser um case, com certeza outros que queiram botar, vão buscar o Sérgio para saber como é que você fez. Me ajuda, fala, olha, se prepara, mas você tem 1760 Você acredita que hoje eu recebo gente Parabéns. do Brasil, Parabéns. recebo gente do Brasil falando assim, olha, o cara chega lá falando assim que ele quer comprar. Então ele liga lá pro nosso pessoal e fala, escuta, eu queria visitar, você pode me atender? E quer que eu atenda. Tá bom, eu tenho um corretor, a gente tem um time de vendas lá. Aí eu vou lá e explico tudo, né? Aí ele fala assim, aí eu falo, então, qual que é o seu interesse? Aí ele fala assim, então, eu tenho uma área em tal lugar e eu quero fazer um. Eu falei, tá bom. Aí você falou, se tivesse me falado antes, eu teria te dado a mesma atenção, né? Mas hoje fazer um empreendimento aeronáutico não é você pegar, você tem um espaço, faz uma pista e as coisas vão acontecer. Você tem que entender a demanda, você tem que entender se ali é uma rota de avião. Só responsabilidade que é muito grande. Se você, olha só, a 200 quilômetros, eu estou em Ribeirão Preto, cidade do agro. Não tem o mínimo sentido fazer um empreendimento desse tamanho no agro. Por quê? Porque as pistas estão nas fazendas. Então, eu preciso ter um grande centro urbano para justificar que esses aviões venham para cá, ou seja, porque tem hospital, porque tem lazer, porque são negócios. Então, assim, fazer um empreendimento aeronáutico hoje, quando às vezes a pessoa chega lá, né, com esse pitch que eu acabei de te falar, e aí eu falo assim, mas onde você está? Você já chegou a fazer uma pesquisa se passa avião lá? Não, nem imaginava isso. Eu tenho lá... Ele só tem o desejo de que ele quer ter uma. E, às vezes, apenas 10 amigos que têm a intenção de fazer. Quando eu falo, você está disposto a gastar 15 a 17 milhões para fazer só a pista? O cara cai duro. Falei, não, é asfalto. Vê lá quanto que está o metro de asfalto na sua cidade, faz uma sondagem, uma boa sondagem, pode ser que você não tenha terreno óbvio para fazer uma pista, como eu não tinha. Eu tive que fazer troca de solo, mas eu soube antes. Eu fiz um estudo geológico bem sério para fazer aquela pista. Que tipo de avião, que tipo de resistência. Quando a pessoa fala assim, nossa, não imaginava que era isso. Tem 10 pessoas, vocês vão gastar 1.7 milhões só para construir a pista? Aí começa a surgir soluções menores, que também é viável. Fazer pista de grama, que tipo de avião que vai lá. Se é pista de grama, um avião bom, se não for um King projetado para aquele ambiente, não vai pousar lá. Então, qual é o objetivo? Então, tem que saber o que está fazendo com pesquisa, com target de comprador, qual é o objetivo. Quem que é teu público? Hoje, nosso público são empresários, empresários do agro, do setor financeiro, das fintechs. Acredito que artistas e grandes jogadores, grandes atletas, grandes não, os artistas. Antes da pandemia, 1/3 dos nossos clientes estava no show business. Olha isso. Com a pandemia, foi largamente difundido, todos entregaram seus aviões, venderam os aviões, porque sem aglomeração não tem show. E aí, o setor está se reorganizando. Parece que já acabou a pandemia há 2 anos, mas a falta que houve no bloqueio da construção de aeronave, de entrega, foi a única aviação que voou, mas o show business foi o único público que está se recompondo agora. Então, como é que é o negócio do show? Quem é da área de eventos sai de um show 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, precisa pousar num lugar seguro. Esse cara... Viralizou aí uma festa que o Gustavo Lima fez, né? Que tinham vários aviões e vários cantores, na propriedade né? Dele, Isso aí, fazendo a balada. A coisa foi... Eu não sei se já são seus clientes, você não vai dizer aqui, evidentemente, mas não duvido que um outro já não seja já parceiro aí, cliente do Sérgio. Não, assim, existem várias conversas, né? Mas... Tem mesmo, tem. Sim, eu já tô aqui. Sim. Na minha região mesmo tem 3 ou 4 artistas com seu próprio avião. Então, assim, é uma coisa... Sai de Jundiaí... E um adquirindo fala pro outro, que nem jogador de futebol, né? É isso. É o Neymar que fala para um, que fala pro outro, aquela coisa toda, de repente tá... É isso. Como que você peneira teu público? A gente pode continuar uma negociação, esse não, porque a gente não conhece o histórico desse... Não, é mais ou menos assim. Existe isso? É uma preocupação de vocês ou não? Sim, do ponto de vista que a aviação... Tem um dado da polícia de São Paulo que
essas organizações criminosas hoje detêm 60 aviões. Eles têm uma frota de 60 aviões. Só pra você ter uma ideia. Eles são donos de lanchonete, de restaurante, de posto, de então, assim, construtora, você imagina de avião, Então, né? assim, hoje, minimamente, o compliance que a gente faz é olhar, pesquisar o CNPJ e o que eles são atrelados a isso. Normalmente, o cliente informa o avião que tem e o que ele pretende trocar, para que ele possa estar sempre coberto na sua operação. Claro. Então, pelo avião, pela prefixo... E é tudo registrado, né? Junto ao governo. Então, assim, na verdade, é o cliente que acaba nos escolhendo. Eu vou explicar por quê. Quem hoje tem um avião experimental, na faixa aí usado de R$500 mil, R$600 mil... É a terceira vez que você usa o termo experimental. O que seria o avião experimental? Aviação experimental, que de experimental acho que não tem nada, na minha opinião... Avião experimental são aeronaves de 2 lugares que decolam até 600 quilos, tá? Ok. Então, também chamado de LSA. E existem alguns aviões que não são certificados ANAC, mas voam com transponder, com equipamento sofisticado de aviônicos. Então, assim, experimental é só porque não tem certificação ANAC. Ok? Então, esses experimentais não cabem, em alguns casos, no nosso empreendimento. Por quê? Porque se ele está voando com um avião de 250, 500, 1000, ele vai gastar 2 milhões, 2 milhões e meio no hangar, ele pode ter um avião melhor. Então, sem dúvida. Então, o que acaba acontecendo? Nós hoje temos um programa antidrogas no empreendimento. Nós temos hoje, desenvolvemos algumas coisas com o Interpol, apesar de não receber voos internacionais, mas... Por segurança? Por segurança a gente foi aprender, né? Somos conectados às guardas municipais. Então, assim, hoje a operação 24 horas, eu tenho que tomar muito cuidado. 2 horas da manhã, toda semana, um proprietário passa lá 2 horas da manhã. Eu não tenho poder de polícia, nem poder fiscalizatório, nem esse nosso negócio. Mas eu tenho obrigação apenas de abrir a portaria para a operação policial. E a própria polícia está chegando muito em cima de alguém que é suspeito. Ela está acompanhando há muito tempo. Sim. Então, assim, você entendeu que acaba, se é um local público, recentemente liberamos a pista para a Guarda Municipal de Capivari para fazer treinamento de interceptação de carro forte em pistas de avião. Olha que coisa louca. Diz que os carros fortes hoje não estão carregando mais dinheiro. Sabe o que carrega hoje? Medicamento de alto custo. Olha isso. Diz que pode ter 200 milhões de remédio de alto custo. Então, são quadrilhas especializadas sim. Que vão em aeroportos menores. Então, até esse tipo de ação a gente já tem. Então, vocês se preocuparam realmente com 360, né? Sim. Com todos os braços, com todas as possibilidades dentro do empreendimento. Então, assim, se não é uma pista que o empreendedor não tomou esses cuidados, então, assim, isso atrai o crime para coisas menos vistosas. Para dentro dos nossos muros, chega a ser um risco o cara descer com droga lá. Sem dúvida. Entendeu? O último lugar que ele vai querer é justamente ali. Então é isso, a gente toma esse cuidado, né? Ter muito claro uma política antidrogas. Ótimo. Hoje, o empresário sabe que tem avião, ele está sendo monitorado. As conexões, elas acontecem. E a polícia está chegando em cima. E, do ponto de vista mercadológico, o cliente acaba escolhendo a gente se tem sentido para ele financeiro. Sim. Né? Para ver se fecha a conta. Sem então, dúvida. É mais ou menos esse o... Eu vou ter que encerrar, porque nosso tempo já, inclusive, estourou, mas eu só tenho mais uma colocação para fazer. Pedir um comentário rápido seu, porque eu acho que é importante falar um pouquinho sobre o futuro da aviação. Por exemplo, nós temos aí o VTOL, que esse sim é experimental, eVTOL, né? É eVTOL, né? eVTOL que é experimental ainda, mas que é um futuro de nós temos os futuros, aí os carros voadores, né? Como que você vê isso? Enfim, eu acho que o empreendimento aeronáutico Santos Dumont acho que vai crescer muito com abrir outros locais, porque vocês vão ter muito trabalho, muito cliente, muito sucesso com essa primeira unidade, viu? Olha, o eVTOL não é ficção. Tem muita gente trabalhando nisso, investindo pesado nisso, ok?
Então, assim, existe... O que é o eVTOL, né? Explicar para o seu público. O eVTOL são os drones que vai gente dentro, ok? E, majoritariamente, ele foi concebido para não ter piloto. Vai entendendo o tamanho do desafio, né? Você vai entrar num drone sem piloto, sem nada, vai colocar no Waze ali, ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Majoritariamente é para cidades. Majoritariamente é para cidades. Lembra do desenho dos Jetsons? Sim. É mais ou menos aquilo. Alguém em 50 enxergou isso, né? Impressionante, Então, o que acontece? Está muito adiantado. Existe o mercado, os desenvolvedores chinês, os americanos. Nós temos a Embraer, que tem um braço chamado EVE, que é o braço dos eVTOLs. São os mais relevantes, ok? Só que assim, o pessoal está correndo para fabricar, para chegar quem chega primeiro, quem chega em segundo, enfim. Mas vai ter mercado para todo mundo, sim, porque a demanda vai ser gigantesca. Mas ainda existem desafios. Claro. Tá? Claro. Como é que esse eVTOL... a proposta é ótima. Vamos usar a infraestrutura que já existe. Então, vamos usar todos os L pontos da Paulista, da Faria Lima. Vai ser uma coisa democrática. Mas, quando eu penso que para subir num prédio da Faria Lima, é tão difícil você passar da portaria, como é que você vai... uma coisa que envolve segurança de empresário, que é o L ponto do prédio. Como é que isso vai ficar aberto para uma pessoa, para um cidadão, com sua mala, pegar um eVTOL e chegar no aeroporto mais rápido? A própria segurança do meio de transporte também, né? É outro jeito de voar, é um outro regramento, é um outro protocolo. Isso está sendo organizado. Eu acho que é futuro ainda. Que 10 anos? Vai... Não, estão falando aí que vai ser o ano que vem, mas eu acho que isso começa a pegar corpo entre 5, 7, 8 anos, eu acho. Mas teremos. Mas teremos. E com certeza vocês estão preparados ou estarão preparados para receber. Nós já fizemos um projeto de vertiporto. Nós já fizemos, temos espaço e projeto para um vertiporto. Faz muito mais sentido na minha cabeça como empreendedor, aí o pessoal fala que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, você tá em Elias Fausto, pegar um eVTOL e ir para Terras de São José em Itu, pegar e ir para um Alphaville em Campinas, pegar e ir para uma Fazenda Boa Vista, nesse espaço aéreo, do que sair voando do Campo de Marte para Faria Lima. Mas isso é só uma conjectura, é só uma opinião e estamos preparados para receber. Mas com certeza chegaremos lá. É isso. Não tenho dúvida nenhuma que chegaremos lá. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Pelo carinho. Espetacular, espetacular. Muito obrigado e conta sempre com a gente. Tenho certeza que o nosso público recebeu uma informação de altíssima qualidade, está todo mundo aqui já atento, né? Agora vai ficar ligadinho aí no empreendimento Santos Dumont. Se quiser consultar, é www.sndd.com.br. Ela tem tudo. Lá tem tudo. E os interessados que assistiram, que querem de repente conversar de um lote, enfim. Tem o nosso time de vendas, a gente encaminha lá. Bacana, obrigado pelo carinho. Vai estar sempre conectado com a gente, não tenho dúvidas. Muito obrigado. Teremos muitas novidades no futuro aqui no Conexão Ed. É isso. Obrigado, nosso querido Sérgio, hoje com a gente, CEO do empreendimento imobiliário do Santos Dumont e Elias Fausto. Conexão Ed é isso, gente. Como eu falei, é entretenimento, é informação e conexão. Tenho certeza que muitos dos nossos amigos se conectaram hoje com essa conversa diferente, né? Aqui a informação é um pouco diferenciada. É um bate-papo, mas é importante a gente trazer algo de novo que acontece no nosso país, por que não? Como é o caso aqui do nosso querido Sérgio. Obrigado, Sérgio. Grande abraço. Valeu. Obrigado a você. Obrigado pelo carinho. A gente vai se encontrar no próximo episódio. Até lá.